Como tá escrito no título do vídeo, em Jujutsu Kaisen, o Sukuna é o melhor personagem da obra, sem sombra de qualquer tipo de dúvida. Pasmem, eu não tô dizendo isso de forma irônica, eu tô falando isso verdade mesmo. Eu acho isso real. Mas antes de eu falar sobre qualquer tipo de motivo que acarrete essa minha opinião, mas antes disso eu não quero julgar a qualidade da obra e nem quero ficar falando sobre roteiro e etc. Eu só quero discutir mesmo, falar aqui porque eu acho, né? Porque se a gente for colocar roteiro nessa conversa, bom, já tá mais que na cara que o Sukuna é um cara bem apoiado pelo roteiro. Os últimos capítulos deixam muito claro. Nada afeta ele. Todos os golpes, todos os planos, qualquer coisa que vai contra ele simplesmente tanca e é isso. Mas voltando a falar aqui do que eu queria dizer, né, sobre o Sukuna, eu acho que eu tenho bons motivos pra dizer que ele é o melhor personagem. Não são muitas justificativas, mas dá pro gasto. A primeira e mais óbvia é a construção do personagem. O Sukuna, desde o início da história, é colocado como o puro mal e o símbolo de força de toda a história. Ah, mas tem gente que pode dizer que o Gojo era o símbolo de força. Eu acho que não é não, hein? Pra falar a real, eu acho que o pessoal confundiu o que o Gojo era. O Gojo era o feiticeiro mais forte, mas ele não quer dizer que ele era o ser mais forte da história. Aí que tá a questão, as pessoas acabam confundindo as coisas. Já o Sukuna era diferente. Desde o começo, quando ele foi retratado um humano que ficou tão forte que ele virou uma maldição e virou o rei das maldições. Aí já dá pra concluir que o Gojo nessa ele acaba perdendo, talvez. Também tem que deixar bem claro que a gente tá seguindo a visão de feiticeiros, né? Então o Gojo como um feiticeiro, ele acaba sendo beneficiado por essa visão, né? Como todos os personagens falavam, né? Que ele tem o próprio capítulo lá que diz que ele era o cara mais forte e etc. Mas o que contribui com essa minha ideia de que o Sukuna é o cara mais forte e pura maldade é porque simplesmente os métodos dele de avaliação das outras pessoas, das maldições e tudo que for, o cara avalia tudo simplesmente pela força. Lógico que não de uma maneira justa. O cara é sarcástico, o cara é arrogante e o cara sempre vai querer visar o lado dele, ainda por cima narcisista. Vamos pro segundo fator. Quando eu li o Jujutsu Kaisen, pra mim o Sukuna sempre foi posto como um vilão final. Desde o começo eu acho que era muito claro isso, né? Um cara muito forte, muito bem descrito por os outros personagens, como alguém muito poderoso, um inimigo nato e etc. Aí que vem o que pra mim é o que deixa o Sukuna simplesmente um dos personagens mais fantásticos de Jujutsu Kaisen, que é simplesmente as descrições que os personagens fazem sobre ele. Como eu já havia dito, né, ali um pouco atrás, por um bom tempo no mangá e no anime, o Sukuna ele vive de pequenos momentos aparecendo ali, cometendo pequenos atos, mas até então era simplesmente só outros personagens dizendo, ó, ele é o rei das maldições, ele é perigoso, se ele ressurgir, ele poderia destruir o Japão. E a gente tá vendo no mangá que realmente agora tudo aquilo que foi afirmado no começo é verdade. Quando falaram que era melhor matar o Itadori quando ele conseguisse todos os dedos do Sukuna, os caras não falaram isso zoando, os caras falaram verdade mesmo, porque quando o Sukuna surgiu, ele eliminou o Gojo e colecionou literalmente uma penca de outros personagens numa prateleira. E bem provável que outros personagens também irão de base por causa de Sukuna. Porque a história agora não é mais do Itadori, é simplesmente como vão derrotar o Sukuna. É isso, não tem mais pra onde ir. O cara realmente faz jus ao nome dele, Rei das Maldições, porque o cara não é um vilão de bairro. E talvez pra mim um dos maiores problemas de Jujutsu Kaisen atualmente é que simplesmente fizeram muitas afirmações do Sukuna como um personagem muito poderoso e etc. E pelo jeito ele tá concretizando tudo isso. E todo personagem que afirmar algo sobre ele, basicamente tem que levar a sério, porque ele realmente pode fazer aquilo virar realidade. Com um vilão tão poderoso desse, literalmente fica até bizarro como vão derrotar ele. E aí o terceiro fato, que acho que contribui para ele simplesmente ser esse personagem absurdo, é que nenhum outro personagem sabe lidar com ele. Com exceção do Gojo, que usava isso na base da pura força. Nenhum outro personagem lida com ele. Não existe nenhum outro personagem em Jujutsu Kaisen que possa lidar com ele atualmente. Ainda quando o Gojo tava vivo, ainda dava pra afirmar com toda clareza que o Sukuna sim é o personagem mais forte da história e talvez ele sempre será. E juntando, acho que esses fatores e mais alguns outros que daria pra falar bastante, eu acho que principalmente a filosofia do personagem, a história se tornou
dele, é literalmente dele. Não é uma história como os feiticeiros vão salvar o mundo, ou como o Itadori vai se tornar o rei dos feiticeiros e etc. Ou como o Gojo vai derrotar o Sukuna. Não, é como vão derrotar o Sukuna. O que vão fazer com o Sukuna. No fim, o que eu quero dizer é que, por incrível que pareça, o Sukuna é um personagem bem desenvolvido. Ele, desde o começo, ele é afirmado como poderoso, um inimigo mortal. E no final, ele é poderoso, um inimigo mortal. E ele segue literalmente aquilo que é descrito dele. Sua filosofia é literalmente clara, é muito simples, ela é óbvia e é isso. Não tem muito onde ir. Em um mundo onde que os animes estão cada vez querendo humanizar mais os seus vilões, ou dar justificativas muito complexas a eles, ou motivações muito gigantescas, em Sukuna Kaisen o vilão só quer sair na porrada com os caras que ele acha divertido. Bom, esse aqui foi o vídeo, né? Eu acho que talvez eu grave um vídeo depois sobre a filosofia dele, o que tá por trás do Sukuna, talvez, mas até lá acho que talvez vai demorar isso, então valeu, falou e fui.